Olá, meu nome é Rodrigo Santos de Carvalho. Eu vou começar a apresentação da entrega 2 do jogo Trilha Alemã. Então vamos mostrar o jogo rodando. Então, quando a gente inicia o jogo, pedido o nome do jogador e a conexão com o dock server. Agora eu vou abrir no outro terminal. Também ocorreu a conexão. Agora vamos iniciar uma partida. Partida iniciada. E aqui no outro também houve partida iniciada. Agora eu vou fazer uma revisão rápida da especificação e requisitos que não estavam completos na entrega 1. Então aqui constam todas as regras de negócio e na parte dos requisitos funcionais todas as regras de negócio são referenciadas. O que antes não estava correto. Agora também constam no documento as regras do jogo, que são logicamente do jogo Trilha Alemã, e também foi adicionado as imagens da interface gráfica, o tabuleiro do jogo e das peças. Continuando as correções feitas após a entrega 1, aqui no diagrama de casos de uso foi adicionado receber a notificação de abandono do dog, né? Também foram adicionados efetuar colocação de peça, que estende colocar peça e estende receber jogada. Foi colocado efetuar retirada de peça, que estende retirar peça e receber jogada. E foi colocado efetuar movimentação de peça, que estende mover peça e receber jogada. Também foi colocado o caso de uso avaliar moinho, que está incluso nessas três extensões aqui. Agora sobre as alterações do diagrama de visão geral de interação. Então o programa é iniciado e aí cai no caso de uso iniciar partida. Após isso ele vai verificar se há jogadores suficientes ou se não há. Se não houver jogadores suficientes, ele vem para cá, espera receber algum início, né? Se ele recebe o início, então há jogadores suficientes. Então ele pode vir para cá, para essa decisão. Aí dependendo do tipo de jogada, né? Por exemplo, se for mover peça, ou colocar peça, ou receber jogada para pôr empate ou um abandono, ele vai realizar um caso de uso diferente. Então, cada tipo de jogada tem o seu caso de uso. Então, no caso de mover peça ou de colocar peça, caso o jogador faça um moinho, uma peça pode ser retirada, ou se ele não fizer o moinho, só vai para o fim dessa jogada. Então, se o jogo não terminou, volta para cá novamente para que outra jogada possa ocorrer. Se o jogo terminar, então, logicamente, encerra-se o jogo. E caso o jogador clique em abandonar partida, não, caso o jogador clique em propor um empate, há o caso de uso propor empate, em que outro jogador pode aceitar ou não. Caso ele aceite, vai para terminar. Caso ele não aceite, ocorre outra jogada normalmente. E se o jogador abandonar a partida, se ele for desconectado, há o caso de uso receber a notificação de abandono e o jogo é encerrado.
Finalizando as alterações feitas na entrega 1, agora no diagrama de classes. Então, no diagrama de classes da interface foram adicionadas as classes do Tkinter que estavam faltando. Então, agora temos a classe menu, classe button e a classe photo image. Então, no caso são dois menus, e são 32 botões, né? Porque a classe PSwitch ela é da classe botão. E são 4 photo images também. Também foram criadas as classes End Interface, a classe Interface Gameboard Setter, Game Image Handler e PSwitch, que auxiliam na criação da interface. Então, o PSwitch são os botões que você pode colocar e retirar uma peça. Game Image Handler é uma classe que contém e trata as imagens do jogo da interface. O Interface Gameboard Setter é uma classe que coloca os elementos na tela, né? No caso vai colocar os botões junto com as imagens e o canvas da tela. E essa classe de interface ela armazena quem é o jogador vencedor. Também foram alterados os atributos e alguns métodos da classe Player Interface, que serão mostrados com mais detalhes depois nos diagramas de sequência. Agora no diagrama da lógica do jogo em si, foram consertadas as multiplicidades, então agora são 2 players, 12 peças por player e 32 posições no tabuleiro. Também foram adicionados os métodos nas classes que serão usados no diagrama de sequência e também alguns atributos foram corrigidos. Agora entrando efetivamente na parte da entrega 2, começando com os diagramas de atividade. O primeiro diagrama é o iniciar programa, que é referente ao caso de iniciar programa. Então, primeiro a instanciação dos elementos da interface gráfica, depois a instanciação dos elementos do jogo, depois solicitado o nome do jogador, a instanciação do dog actor e comunicar o resultado da conexão, que é basicamente o que foi mostrado no começo do vídeo. Agora o diagrama de sequência do iniciar programa. Então, a partir do objeto, a partir do arquivo main.py, a criação da Player Interface. E a Player Interface basicamente vai instanciar os elementos da interface gráfica, vai ser a classe Window, depois a classe Menu Bar, e aí a Game Image Handler vai trazer as imagens para a interface, no caso a imagem das peças do tabuleiro, e o Image Gameboard Setter vai colocar os switches com as suas imagens e o tabuleiro na tela. E como esse efeito também vai ser referenciado por um algoritmo. Aí depois é a criação dos elementos do jogo, com o tabuleiro em si, com a classe board. E aí a instanciação dos players com seus identificadores, nomes e os times que eles representam. Né? No caso, como vamos falar na interface, pode ser o Vasco ou o Avaí. Daí a criação da Board Position Matrix, que é basicamente uma matriz que dentro do código que contém as posições, como esse efeito também vai ser referenciado por um algoritmo. E aqui o getStatus ele cria um objeto interface updater, né, que é atribuído ao GameState, e depois a Player Interface com esse objeto faz a atualização da interface. Aí após isso, a comunicação com o dog actor, né, primeiro é pedido o nome do jogador, o jogador escreve o nome dele, e a conexão do jogador com o servidor do dog. E daí é mostrado ao jogador uma mensagem na tela de que ele foi conectado. E por último, ao main loop da tela do Tkinter.
Agora o diagrama de atividades do caso de uso iniciar partida. Então, há uma pergunta se o jogador deseja iniciar a partida, né? E ele pode clicar se ele deseja iniciar ou não. Então, se ele não quiser iniciar, basicamente, o caso de uso é encerrado. Se ele quiser iniciar a partida, há um requisito ao outro jogador. Então, o jogador pode aceitar ou não. Se a resposta for negativa, o jogo não é iniciado, há notificação de um problema e o caso de uso é encerrado. Se a resposta for positiva, o jogo será iniciado, a partida será iniciada, haverá instanciação dos jogadores. E dependendo de quem terá o primeiro turno, o turno pode ser estado para o jogo local ou para o jogo do remoto, e aí a atualização da interface. Agora o diagrama de sequência de iniciar a partida. Então, a phone message é o start game. A partir da classe player interface, pega-se o match status, né, do board, e se o match status for igual a 1, vai aparecer para o jogador digitar marcar se ou não se ele deseja iniciar uma partida. Se a resposta for positiva, então haverá verificação por meio do start match se há número de jogadores suficientes. No caso aqui são 2. Aí vai ser requisitado ao start status o código, a mensagem. Se o código for 01, será mostrada ao jogador uma mensagem na tela. Se o código for 2, ou seja, tem jogadores suficientes, os players, o método getPlayer é chamado, é pegado também o ID do jogador local e a partida é iniciada. Aí os jogadores são resetados e iniciados novamente. Aí verifica-se de quem é o turno e dependendo de quem for o turno, há uma mudança de turno para mandar o turno para o próximo jogador. E a atualização da interface aqui, como aconteceu no outro diagrama, que também vai ser referenciada por um algoritmo posteriormente. No diagrama de receber determinação de início de atividade, nesse caso de uso, primeiro os jogadores são instanciados, depois as peças no tabuleiro, né? E a interface gráfica é atualizada. Então, a partir do método receiveStart, os jogadores são instanciados por meio dessas chamadas. E por meio do método startMatch, que será detalhado em um algoritmo, a instanciação das peças, né, na classe tabuleiro. E essas duas chamadas aqui, como já foi mostrado, elas atualizam a interface. Agora o caso de uso, receber determinação de abandono, né, que aí já entra como uma jogada. Há uma notificação do estado de abandono. O estado de abandono é setado, a interface é atualizada. Então aqui a função receive withdraw notification, que é passada para o board, que também será detalhado no algoritmo. E aí, por meio do getStatus, que gera um objeto interface updater, que depois na função updateGui ele vai como parâmetro e mostra para a interface como ela deve atualizar os seus elementos. Então é basicamente isso. Agora o diagrama de atividades do caso de uso propor empate. Primeiro ocorre a verificação do turno.
Se não for turno do jogador, então o código de uso acaba. Se for turno do jogador, a jogada a ser enviada é setada como proposta de empate, interface atualizada, ao envio da jogada ao outro jogador, encerrado o caso de uso. Agora o diagrama de sequência do caso de uso propor empate. Então o jogador vai clicar no botão propor empate. Aí a player interface vai verificar de quem é o turno. Se é turno do jogador que apertou o botão. Se for o turno, ele vai chamar a função propor empate. Aí o tabuleiro do tabuleiro. Aí o tipo da jogada vai ser setado como empate, né, por meio da classe move. E depois a jogada é enviada pela player interface a outro jogador. E aí a interface é atualizada. Então, como a interface que é como a atualização da interface referenciada aqui, eu já vou mostrá-la agora. Para atualizar a interface, no caso, há uma mensagem update geek vem do board. E aí é basicamente o que foi mostrado antes. Então a classe board ela vai gerar um objeto interface updater e a update geek da player interface vai pegar esse objeto com as informações que devem ser atualizadas na interface. Diagrama de atividades do caso de uso mover peça. Então, primeiro o turno é avaliado. Se for o turno do jogador local, a jogada será enviada como vazia. A peça ser movida selecionada. Há uma avaliação da peça selecionada. Se a peça for do jogador, é selecionada uma posição a qual a peça será movida. Aí a avaliação da peça ser selecionada. Se a peça for livre e não vizinha, a avaliação do jogador pode realizar um voo. Se estiver ocupada, a jogada é registrada como inválida. Aí, após a avaliação do voo, se houverem mais de 3 peças no tabuleiro, a jogada é inválida. Se tiverem apenas 3 peças no tabuleiro, a movimentação da peça é efetuada e a jogada é enviada. E aqui, se a peça for adversária, o caso é encerrado. Agora o diagrama de sequência desse caso de uso. Então a found message vem do board, que é o get turn. E aí, se for o turno do jogador, é setado como nulo. A peça é obtida por meio do get piece. É verificado se a posição está ocupada. Se a posição estiver ocupada, há a notificação de que o movimento é inválido, né, pela player interface. Se não estiver ocupada, o tipo da peça ele é capturado, né, pela classe move aqui. Aí, se o jogador puder realizar o voo, se o tipo da jogada for fly, então o jogador ele pode realizar o voo. Aí pega o número de peças. Se esse número de peças for igual a 3, o caso de uso é efetuar a movimentação da peça é chamado. E o movimento é enviado. Se for maior que 3, a notificação de movimento é inválido. Se o tipo for normal, a movimentação de peça, né? E o movimento é enviado também.
Continuando com o diagrama de atividades, no caso de você efetuar uma movimentação peça, que foi referenciado pelo diagrama anterior. Então, primeira peça selecionada movimentada para a posição selecionada. Então, na classe Move é setada a peça e a posição para a qual ela é movida. A avaliação de se o moinho ocorreu. Se ocorreu um moinho, é setado que houve um moinho na jogada e a interface atualizada. Se não ocorreu um moinho, o turno do jogador é trocado e a interface é atualizada. Agora o diagrama de sequência do caso de uso efetuar a movimentação de peça. Então a forma de message execute move piece para o board. Aí o board ele pega a posição, né, que é a peça da peça que vai ser removida. Aí a peça é colocada nessa posição. A peça que estava lá é removida. É setada a posição final, né, classe move. É setada a peça que foi movida e ocorre a avaliação do moinho. Se ocorrer um moinho, esse moinho é setado na jogada, na classe move. Se não, o turno é encerrado e ocorre a mudança de turno. E no final a interface é atualizada. No caso de uso colocar peça, esse é o diagrama de atividades. Então, primeiro a jogada será enviada estada como vazia. Depois a posição que a peça vai ser colocada e selecionada. Há uma avaliação dessa posição. Se a posição estiver ocupada, a jogada é estrada como inválida. Se a posição estiver livre, o turno é avaliado. Se for turno, é efetuada a colocação da peça, que já será mostrada em sequência. E após efetuar essa colocação, a jogada é enviada, em caso de uso encerrado. Se não for o turno, o caso de uso também é encerrado. E se a jogada for registrada inválida, também será encerrado. Esse aqui é o diagrama de sequência no caso de uso colocar peça. Found message é citar um movimento como none, né? Vazio. Aí, a partir do move, a classe de jogador é selecionada a posição. E aí, se dentro da posição, né? Se essa posição estiver ocupada, o movimento é registrado como inválido. Quem registra isso é o board. Se não estiver ocupado, o turno é recebido. E se não for o turno, o jogador é notificado que não é o turno dele, portanto a jogada é inválida. E se ocorrer esse turno for dele, ocorre o caso de uso efetuar a colocação de peça. No fim disso, a jogada é enviada. Agora, como dito, o caso de você efetuar a colocação de peça será mostrado. Esse é o diagrama de atividades dele. Então, primeiro a peça é colocada na posição selecionada, a avaliação de se o moinho ocorreu ou não. Se ocorreu o moinho registrado, a jogada será enviada setada, né, como peça na posição, e o moinho é registrado o moinho. Aí aqui, se o moinho não aconteceu, realizada a troca de turno, a jogada será enviada setada como colocar a peça em posição salva e a interface é atualizada. E agora o diagrama de sequência. Found message é a dupla space do board. Aí pega-se o turno do jogador, pega-se a posição
e coloca-se a peça na posição. Agora com a verificação do moinho. Se o moinho aconteceu, ele é setado e a jogada é setada, né, como foi mostrado no diagrama anterior. Caso contrário, ocorre a mudança de turno e a jogada também é setada. E no fim, a interface é atualizada. Este é o diagrama de atividades do caso de uso retirar peça. Primeiro ocorre a verificação do turno. Se não for o turno do jogador, nada acontece. Caso de uso encerrado. Se for o turno do jogador, a jogada será enviada testada como vazia. A verificação do dono da peça selecionada. Se for o próprio jogador, nada acontece. Caso de uso encerrado. Se for do jogador adversário, é verificada a posição. Se a peça estiver em moinho, a notificação de que a peça não pode ser retirada e o caso de uso é encerrado. Se a peça não estiver em moinho, ela pode ser retirada. Aí, no caso, ocorre o caso de uso efetuar a retirada de peça, que vai ser detalhado mais à frente, e a jogada é enviada. E assim encerra-se o caso de uso. Este é o diagrama de sequência do caso de uso efetuar a retirada de peça. Então, primeiro a found message é set position free da classe position. Então há um decremento da quantidade de peças do tabuleiro do outro jogador, porque a peça é do jogador remoto no caso. E há um incremento nas peças removidas do jogador que removeu a peça. Uma avaliação do vencedor, pois ao remover uma peça ele pode tornar-se o vencedor. Se ele for vencedor, classe tabuleiro o seta como vencedor e termina o jogo. Se ele não for vencedor, ou seja, se ele não tiver peças suficientes removidas do adversário para ser vencedor, o turno é finalizado e é trocado. E troca-se o turno e seta o tipo da jogada e no fim a interface é atualizada. Agora, como dito, vai ser mostrado o diagrama de atividades de avaliar o vencedor. Então, avalia-se a quantidade de peças de jogador 1. Se houver menos de 3 peças no tabuleiro, distrai o jogador 2 como vencedor. Caso contrário, avalia a quantidade de peças do jogador 2. Se houver menos de 3 peças no tabuleiro, registrar o jogador 1 como vencedor. Se não houver, caso contrário, não há vencedores e o caso de uso é encerrado. E agora para o diagrama de sequência desse caso de uso. Então, o found message é evaluate winner, né? Que retorna ao player da classe board. Então ele pega a quantidade de peças do jogador 1, da classe player, e a verificação se essa quantidade é menor que 3. Aí o set winner o define como jogador. Caso contrário, pega-se a quantidade de peças do jogador 2, verifica-se se é menor que 3 e o seta como winner. No caso contrário, nenhum jogador. O caso contrário, o winner não é setado. Este é o diagrama de atividade do caso de uso receber jogada. Então, primeiro ocorre a identificação do tipo de jogada, e esses são todos os tipos de jogadas que que podem ter no nosso jogo. Que é basicamente, se o jogador colocou uma peça, moveu uma peça, propôs um empate, tirou uma peça, recusou um empate ou aceitou um empate. Se for colocar peça, então a peça é colocada. Se uma peça for movida, né, a peça logicamente é movida. Se um empate for proposto, perguntado ao jogador se ele aceita o empate. Se ele recusar, a jogada é marcada como recuso de empate e é enviada. Caso contrário, a jogada é marcada como aceite de empate
e a jogada é enviada também. Se for retirar uma peça, a peça é logicamente retirada. Se o empate for recusado, a notificação da recusa do empate ela é enviada ao jogador, é notificado ao jogador. E se o jogador aceitar o empate, com a notificação de empate aceito, o jogo é encerrado e a interface é atualizada. Esse é o diagrama de sequência do caso de uso receber jogada. Então, a found message receive move da play interface e a play interface chama o execute move do board. Aí o tipo de jogada identificado, né, através da classe move. Se for o tipo place piece, a peça é colocada. Se for o tipo move piece, a peça é movida. Se for o tipo remove piece, a peça é removida. Se for o tipo draw propose, ocorre a verificação, é perguntado ao jogador se ele aceita ou não o empate. Se ele aceitar, o tipo de jogada é setada como aceite de empate e o send move é chamado, ou seja, a jogada é enviada. Caso contrário, né, ele não quer aceitar o empate, o tipo de jogada é setado, como ele não aceitou o empate, e a jogada é enviada. Se o tipo for aceite de empate, ou seja, o jogador aceitou o empate, o outro jogador aceitou o empate que foi enviado, a função endgame é chamada e o jogo é encerrado e a interface é atualizada. Se for o tipo decline draw, quer dizer que a jogada foi que o empate não foi aceito pelo outro jogador. Então a função restart move do board é chamada e o que ela faz é basicamente fazer com que o jogador que propôs o empate tenha que realizar a sua jogada de novo, né? Porque o empate não foi aceito, então o jogo precisa continuar. Esse é o diagrama de verificar moinho, né? Claramente o nosso diagrama mais complexo, né? Em virtude da complexidade de se avaliar um moinho. Então, antes de verificar se houve moinho ou não, é verificado o tipo da posição em que foi inserida ou movida uma peça. Porque para você realizar um moinho, você tem que ter colocado uma peça no tabuleiro ou movido uma peça no tabuleiro. Então, analisando o tabuleiro e os tipos de posições que ele tem, percebe-se que cada posição pode participar de 3 moinhos ou de 2 moinhos. Se ela participar de 3 moinhos, corre a avaliação dos 3 tipos de moinhos possíveis, e essa avaliação está detalhada no verificar moinho segundo caso, que é outro diagrama. Então, começando aqui, que seria mais simples, né? Após essa avaliação aqui, se houve moinho em alguma das 3 possibilidades, é notificado que houve um moinho. Se não houve moinho em nenhuma das 3 possibilidades, notificado que não houve um moinho. Então, agora a gente vai avaliar caso participe de 2 moinhos. Então, quando a peça participa de uma posição em que podem ocorrer 2 moinhos, ela verifica primeiro a posição da vizinha H1. H1, no caso, seria uma vizinha que está na horizontal, né? Esse 1, no caso, é a esquerda. Então, se for ocupada por uma aliada, né, ela verifica a vizinha da vizinha, ou seja, a peça que está... a segunda peça que estaria à esquerda na horizontal. Se essa peça for aliada também, é notificado que houve um moinho na horizontal. E em ambos os casos, se ela não estiver ocupada ou estiver ocupada por uma inimiga, não vai acontecer moinho naquela direção para a esquerda. Aí, caso ela verifique se a vizinha na posição H1 e não estiver ocupada por uma inimiga, ela verifica à direita, na horizontal. E aí, se for aliada e pela peça que está na horizontal à esquerda, aí ocorre um moinho. Se não for aliada, então não houve moinho nessa direção H. E se ela for ocupada por uma aliada e a H1 não, então ela verifica se
navezinha H2H2, ou seja, a segunda peça à sua direita na horizontal, verifica se tem uma peça ali. Se tiver, novamente corre um moinho na direção H, que é horizontal. Se não ocorreu, não houve moinho na direção H, mas pode ter um moinho na posição V1, que é a vertical. Então, basicamente, a lógica para vertical ela vai se repetir. Vai verificar se tem duas acima, ou se tem duas abaixo, ou se tem uma acima e uma abaixo. E isso será notificado em que houve moinho na direção V. Também há peças que fazem moinho na diagonal, mas sempre vai ser uma lógica de duas direções. Então, esse H e esse V são mais para simplificar a análise, mas se a peça puder fazer um moinho na diagonal, vai ser na diagonal em outra direção. Então, sempre vai verificar essas duas direções. No fim, acaba sendo o mesmo algoritmo, digamos. E, logicamente, se nenhum desses testes para V notificar que houve moinho, então vai notificar que não houve moinho. Agora, com as peças que podem participar dos moinhos explicado, eu vou explicar agora o segundo caso. Então, basicamente a ideia é a mesma. Como nesse caso as posições podem participar de 3 moinhos, primeiro ocorre a checagem de uma direção, digamos a direção horizontal, mesma lógica do diagrama anterior. Aí depois, se não tiver na direção horizontal, ela verifica na direção vertical, né? Por exemplo, na segunda direção. E aqui faz a mesma verificação, mas para a direção D, que seria diagonal, ou uma terceira posição. E aí, se houver moinho na direção H, vai ser notificado por aqui, direção V por aqui, e na direção D por aqui. Caso não ocorra nenhum moinho após a verificação dos 3 moinhos possíveis, o sistema notificará que não ocorreu nenhum moinho. E agora, para finalizar a apresentação da entrega 2, o diagrama de sequência de avaliar moinho. Então, a fala de mestre de evaluate moinho, que vai retornar um tipo boolean, né, para dizer se houve ou não. E, logicamente, como é um algoritmo mais complexo, isso vai estar detalhado na modelagem de algoritmo. Mas, basicamente, o board requisita para a classe position um tipo de posição. O tipo daquela posição. E se a posição puder fazer moinho em 2 direções, vai cair aqui. Se for em 3 direções, vai cair aqui, como foi discutido anteriormente. Então, aqui ela vai avaliar 2 posições para cada lado na direção horizontal e depois 2 na direção diagonal, vertical, ou 2 direções genéricas, x e y. Verificando se está ocupado com esse isoccupied aqui. E no caso da posição poder pertencer a 3 moinhos em direções diferentes, ocorre essa verificação da direção x, y, z, podendo ser, por exemplo, horizontal, vertical e diagonal. E aí, se houve moinho notificado para a interface do jogador. Então, essa foi a entrega 2 do jogo Trilha Alemã.